Federação Espírita do Paraná apresenta 25ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Rumo ao Novo Mundo. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe nesta oportunidade, em especial neste dia em que se dedica à mulher. É um dia que nós lembramos sempre daquela que nos concebeu, que nos deu a vida e que assumiu um compromisso com cada um de nós para que a oportunidade da existência fosse dada a nós que assumimos compromissos antes do nascimento. É uma homenagem justa a todas as mulheres, independente se ela exercitou a maternidade ou não, porque já sabemos que a maternidade podemos exercer de várias formas, mas o papel da mulher na humanidade vem cada vez mais sendo reconhecido por nós homens, os responsáveis por não deixá-las terem os seus papéis exercidos desde a antiguidade. Eu acho que isto é porque nós homens descobrimos, se deixássemos elas avançarem, nós ficaríamos na retaguarda, não é? Mas gostaria de cumprimentar a todos com votos de muita paz. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, ele vem classificar os espíritas, dizendo-nos que existem os espíritas ditos experimentadores. São aqueles que debruçam sobre o fenômeno mediúnico, procuram conhecê-lo, estudá-lo, analisá-lo, mas se limitam a este aspecto. Deixam até legados, livros, compêndios falando a respeito. Uma outra classificação que ele nos traz é do espírita imperfeito. O espírita imperfeito é aquele que, diante da doutrina espírita, estuda, conhece todo o seu cabedal de conhecimento que nos traz, nos aspectos científico, filosófico, éticos, morais, de consequências religiosas, mas se limita ao conhecimento. Podemos dizer, é um teórico da doutrina espírita. Ele nos fala de um outro, que é o espírito exaltado. Este, ele diz que presta mais prejuízo do que contribui com a doutrina espírita, porque lhe falta o bom senso, a prudência, e por ser exaltado, passa as coisas que ouve ou que imagina de uma forma não tão responsável pela ausência desta prudência, do bom senso. E nós podemos nos classificar como espíritas em umas destas classificações que o codificador nos proporciona. Mas ele fala sobre o espírita verdadeiro, ou o espírita cristão. O espírita verdadeiro ou cristão é aquele que ele não se satisfaz apenas em conhecer a moral espírita. Ele procura praticá-la, vivenciá-la, dar o testemunho da doutrina que ele passou a conhecer, a estudar, a meditar, a sentir e a viver. Então, nós observamos que a classificação dos espíritas já foi dada pelo codificador. E é importante lembrarmos, porque nos dias de hoje nós estamos ouvindo diversas classificações que fica por conta de quem faz.
Porque o codificador, ele fez nestas 4 observações aquilo que nós olhamos uns aos outros quando abraçamos e nos dizemos espíritas. O ensejo de todos nós é sermos espíritas verdadeiros ou espírita cristãos. Somos aqueles que apreciamos a literatura espírita, mas não ficamos satisfeitos apenas com ela. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela nos convoca à reforma, nos alerta sobre a nossa vida. E quando fala da vida, ela nos leva ao conceito, à concepção, ao entendimento de que somos espíritos imortais. E como tal, aquilo que normalmente chamamos de vida, que se restringe ao nascer, viver e morrer, a doutrina espírita vem dizer que é uma existência passageira, dentre tantas outras que se fazem necessária ao espírito no seu desenvolvimento intelecto-moral. Mas que a vida do espírito é única, é apenas uma. Criados, somos imortais. E a bondade divina concede-nos, neste determinismo que o progresso nos proporciona, porque a lei inexorável do progresso conduz todas as criaturas da simplicidade, da ignorância, para a angelitude. É a bondade do Pai, o seu amor, que quando cria, determina que a criatura inexoravelmente terá que evoluir. Que coisa bela! Estamos submetidos a esta lei, que é a lei natural, uma lei divina, a lei do progresso. E todos nós, quando nos denominamos ou desejamos ser espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos, nós estamos num contexto onde a encarnação nos propicia a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. O Evangelho de Jesus redivivo, como uma chave fácil para que nós possamos entender as palavras de vida eterna que Jesus nos deixou há 2000 anos. Mas não apenas para conhecê-las, mas para que nós possamos colocá-la em prática. E como espíritos imortais nesta existência, denominando-nos espírita cristão, nós temos compromissos. Porque nenhum de nós nascemos para aqui chegarmos e termos uma existência que ela não nos propicie oportunidades para o nosso crescimento. Nós nascemos com propósito existencial. Não há uma criatura que esteja encarnada ou reencarnada que este processo de ir e vir que a existência nos concede não haja um propósito. Todos nós assumimos compromissos antes de nascer. E neste momento em que não há mais dúvida, não pelos espíritas, porque nós já somos aquinhoados com estas informações desde o advento da doutrina espírita, que os tempos foram chegados para as grandes transformações. Mas aqueles que não têm ainda este conhecimento, não resta dúvida para nenhum ser encarnado na Terra de que nós estamos num momento diferente, um momento de transição, que não é mais aquele momento que nós estamos vivendo pelas mudanças que se fazem tão rápidas, tão constantes, que alguma coisa está anunciando diferente. Nós falamos do clima,
que naquele lugar que nós estamos habituados a um determinado clima, ele já começa a mudar, nós verificamos que os fenômenos naturais, que muitos denominam de desastres naturais, têm acontecido com muita frequência. Na história da humanidade, sempre houve estes fenômenos. Sempre houve chuvas torrenciais. É registrado na Bíblia a Arca de Noé. E disse que naquele momento houve o dilúvio e que todos os seres da terra teve que ser colocados na arca, porque este dilúvio destruiu tudo e ele teria que preservar todos os seres para a sobrevivência. E quando nós estudamos hoje, e os estudiosos observam, verificam sim que houve um dilúvio, mas ele foi localizado. É igual uma criança. Nós estamos num determinado local e chove. Eu, quando criança, achava que estava chovendo no mundo inteiro. Aí depois que eu cresci, e eu verifiquei, mesmo nas locomoções que os veículos propiciam, de que aquela chuva era só naquele local, porque andavam alguns quilômetros e não estava chovendo. Então, aquele conceito de que a chuva era em todos os locais passou a mudar pela oportunidade do deslocamento, do conhecimento, do crescimento. Assim acontece conosco. O registro bíblico está correto. Houve um dilúvio, sim, mas foi um dilúvio localizado. Uma grande enchente que os estudiosos, eles, ao fazer os estudos da região, verificaram que aquele dilúvio aconteceu na cidade de Ur, antiga, naquele período. E assim nós vamos observando de que estas mudanças, elas acontecem periodicamente. A frequência é que agora é mais intensa. Sempre teve terremoto, teve maremoto, que hoje a gente chama de tsunami, né? Que o evento de 2004 levou o mundo, pelos meios de comunicação, a conhecer aquele fenômeno, onde uma primeira onda levou ao plano espiritual em torno de 150 mil pessoas. Mas se nós observarmos de 2004 até os dias de hoje, há uma frequência, onde esta frequência ela é mais intensa do que no passado. Ouvia-se dizer de um fenômeno, até porque os meios de comunicações não possibilitavam o conhecimento rápido, imediato, das coisas que estão acontecendo na face da Terra. Demorava muito para se saber uma notícia e, às vezes, nem se tinha notícia do acontecido em um outro continente. Hoje, não. Em qualquer lugar, o que acontece, se é de interesse daqueles que noticiam, nós imediatamente estamos tomando conhecimento. Mas há uma frequência muito rápida destes acontecimentos. Isso demonstra alteração de alguma coisa. E toda mudança, ela traz crises de toda ordem, que nós todos, submetidos a elas, temos as crises de acordo com a compreensão, com o entendimento, com as condições que nós nos encontramos, seja material ou espiritual e até psíquica, diante do fenômeno da mudança. Não existe mudança sem crise. Não é uma afirmação minha, é uma afirmação dos estudiosos. E é fácil de nós testarmos. Verifiquem todas as mudanças que vocês fazem e observe com ela, acompanhe uma crise, maior ou menor, pequena, grande, e que estas crises, elas podem ser tanto material quanto psíquica, diante do nosso comportamento daquele acontecimento. Então, nós estamos sofrendo mudanças muito rápidas. E nós, os espíritas,
sabemos que estas mudanças fazem parte deste desenvolvimento, do progresso que a Terra está submetida como criatura do Pai. Da mesma forma que nós, como criaturas, seres inteligentes, conscientes de ser e de si, espíritos imortais, também estamos submetidos à lei inexorável do progresso. O habitat, a Terra, também é uma criatura do Pai e tem as suas alterações em torno do progresso, não só pela ação dos seus habitantes, como também pelo desenvolvimento dos elementos que compõem a Terra. Então, estamos numa transição. Não é dúvida para nenhum ser humano que isto é um fato. Nós sabemos que a transição é para um mundo novo. Mas a interrogação, para onde vai levar esta transição, eu diria que aqueles que não têm o conhecimento do Espiritismo, fica uma interrogação. Mas para nós, não. Nós sabemos que estamos indo para o mundo de regeneração. Agora, por que nós sabemos isto? Somos privilegiados? Somos espíritos imortais. Antes do nascimento, nós assumimos compromissos com o alto, solicitamos, porque as provas são solicitadas pelos espíritos, quando não temos condições de assim fazer, os responsáveis pelo processo reencarnatório faz por nós, e faz tão bem quanto nós, porque eles fazem observando a necessidade, que nem sempre é o que nós gostaríamos, mas é o que é necessário para o nosso progresso. Então, nós assumimos um compromisso de nascer, encontrarmos o Evangelho de Jesus redivivo e nos comportarmos de tal forma que não apenas fôssemos espíritas experimentadores, porque gostamos, o fenômeno nos chama a atenção e nós fomos pesquisar. Mas também nós não nos compromissamos para sermos espíritas imperfeitos, para estar diante de uma literatura que nos convoca à renovação e nós nos limitarmos apenas à teoria. Eu já ouvi, em algumas oportunidades, alguém conhecer a doutrina e dizer: eu não vou continuar a estudar não, porque isso aqui vai me dar muita responsabilidade e eu vou ter que fazer algumas mudanças e eu não quero fazer. E aí conhece e deixa de continuar os estudos, continua a sua vida. É a bondade divina que coloca na criatura o princípio da livre determinação individual, do livre-arbítrio, da responsabilidade que assumimos perante as nossas decisões, deliberações. Não há problema. A oportunidade foi dada. Se você escolheu continuar e permanecer, as consequências decorrentes, certamente, serão assumidas pela sua escolha. E toda escolha é uma forma de plantio livre. Mas quem planta, colhe o que plantou. Não tem ninguém que planta uma semente e quer colher o fruto de outra semente. Não consegue, então plante a outra. É uma lei natural, plantio livre, colheita obrigatória. Nós nascemos com o propósito de nos tornarmos espíritas cristãos, espíritas verdadeiros. Nós não nascemos para sermos espíritas exaltados, para vermos as notícias, ouvirmos as coisas e, sem analisarmos, passarmos para frente. O codificador foi muito criterioso. A própria metodologia que ele usou diante da codificação foi judiciosa,
para que ele pudesse verificar se as informações que estavam vindo do alto, elas realmente eram verdadeiras. Ele se utilizou de mais de 1000 médiuns em diversos países para poder lançar uma pergunta e verificar as respostas que chegariam por médiuns diferentes, em locais diferentes e por espíritos também diferentes. Mas a resposta àquelas que a universalidade do ensino propiciava, olha o trabalho hercúleo de Kardec. Ele pôde selecionar aquelas verdades e colocá-las no Livro dos Espíritos, que é a síntese desta filosofia que nós abraçamos. Na realidade, é a síntese de toda a literatura que a humanidade teve até então. E é deste livro que decorre a doutrina espírita na sua característica progressista, que vem paulatinamente dando-nos conhecimento da decodificação da síntese que ali está contida. Quando nos fala do mundo espírita, na segunda parte, nós verificamos hoje que nós já conhecemos como é que é a vida no mundo espiritual, que tem coerência com aquela síntese, quando a mediunidade abençoada de Chico nos traz as mensagens, as informações, as orientações, os esclarecimentos dos espíritos que, trabalhando na falange do Cristo, fizeram chegar até nós como é o mundo espiritual. Então, nós somos espíritas, desejamos ser espíritas cristãos, e qual é o nosso papel neste momento da construção de um novo mundo? É para nós refletirmos. É um papel de responsabilidade. Porque o espírita cristão, ele conhece a teoria, coloca em prática e aceita todas as consequências que esta prática nos coloca, para que nós possamos, desta forma, no aprendizado, crescermos, intelecto e moralmente. Então, vivemos num ambiente onde os nossos irmãos em humanidade mais próximos, conosco, nos compromissamos. Qual é o nosso compromisso como espíritas verdadeiros para este mundo novo? Primeiro, é o compromisso da vivência, do testemunho. Mas todos nós estamos diante de uma doutrina que nos convoca a estarmos unidos e unificados. Porque uma dorinha só não faz verão. Já fomos alertados pelos benfeitores espirituais, mas em especial pelo Dr. Bezerra, a respeito da união e da unificação. Então estamos trabalhando juntos, mas podemos estar juntos e não estar unidos. Para que nós estejamos juntos e unidos, é necessário que nós, juntos e unidos, estudemos, façamos a divulgação da doutrina, mas esta divulgação, ela não se faz como neste instante, de eu estar aqui falando algo e depois a minha responsabilidade de falar e não fazer. Nós devemos primeiramente divulgar a doutrina pelo nosso testemunho, que é a maior divulgação. Porque nós vivemos em sociedade. E a sociedade nos cobra comportamentos. E diante do conhecimento que nós já detemos, comparado com o conhecimento dos nossos irmãos em humanidade que convivem conosco,
que não chegaram ainda a ter este conhecimento conforme a doutrina nos traz. O nosso comportamento tem que ser igual? Nós temos que fazer diferente. Então nós temos que dar o testemunho. Certa feita, eu estava num determinado momento, que era após uma solenidade, e um companheiro chegou para conversar comigo e me falou: Godinho, eu gostaria até de... Você sabe como é que eu me tornei espírita? Eu falei: não. Ele aí me contou. Só nós morávamos no interior e o papai era espírita. Mas ele era um espírita que ele não era tão... porque ele gostava, ele sabia, ouvia falar na cidade, tinha uma afinidade, mas ele não praticava, não tinha nada disso. E certa feita, na cidade, havia aquelas pessoas que eram pequenas, que realmente eram espíritas, praticantes, estavam ali firmes. E a cidade, por ser pequena, sabia que aquelas pessoas conviviam naquela comunidade e, naturalmente, reconhecida até pela assistência e promoção social que realiza, como todos nós realizamos, não é? Podemos dizer que a âncora de uma casa espírita é este trabalho, que, na realidade, é uma caridade filantrópica, mas, ao mesmo tempo, é uma caridade que nós propiciamos àqueles que adentram a casa, não com a obrigação de fazer troca. Eu lhe dou o pão material e você tem que ser espírita. Mas eu te dou o pão material e te ofereço o espiritual, para que você tenha o equilíbrio e você possa entender. Se você aceitar, estas duas coisas lhe serão ofertadas. Se você não aceitar, apenas o pão material lhe será dado, porque você precisa e nós temos condições de lhes dar. Mas esta família era conhecida e houve um fato muito interessante. Ele disse interessante porque houve um acidente muito sério. E aquela família que era espírita, o acidente foi com um filho, um trauma na cidade. E as pessoas ficavam não só na expectativa, como na curiosidade, mas isso, todo mundo da cidade sabia do acidente. E na hora do féretro, do enterro, antes que tem aquela parte, né, onde fica ali o corpo, as pessoas, ali estava o espírita, a família, e o pai desse amigo estava ali presente. O comportamento do espírita chamou a atenção. Primeiro era a perda de um filho num acidente muito drástico. E o pai desse amigo dizendo: puxa, se isso acontecesse comigo, eu estaria aqui, porque ele estava em lástima por um fato que não era dele, era de um conhecido, e ele estava com um sentimento muito abalado. E observava uma serenidade na família, no pai, e ele ficava aqui na questão o tempo todo. Depois que aconteceu o fato de colocar o corpo no local certo, e naturalmente, com os procedimentos que nós fazemos, às vezes alguém fala alguma coisa, faz uma prece, etc. Ele perguntou para o pai como é que ele conseguia, com todo respeito, diante da perda de um filho, ter aquele comportamento. Aí o pai olhou para ele, pensou um pouco e falou assim: olha, meu amigo, nós valorizamos mais o espírito do que o corpo. Olha que resposta sábia. E aquilo despertou nele. E a partir de então, ele, que já tinha uma certa simpatia, ele começou a frequentar a casa espírita. Começou a estudar. Mas observe que esta divulgação do testemunho
ela é muito mais importante do que você ouvir alguém falar, porque o compromisso de fazer o que fala é de quem fala. De quem ouve, assume o compromisso para também fazer. Porque às vezes nem todo mundo tem habilidade ou gosta de falar. Isso é normal. Pegar uma comunidade de algumas pessoas, alguns têm habilidade para poder, expansivo, fala, mas outros são mais acanhados. Mas o que importa e é comum para todos é a divulgação pelo testemunho. E ele disse que a partir de ali a família tornou-se espírita e ele se tornou espírita desta forma. Pelo testemunho de um espírita, pela divulgação, pelo compromisso que aqueles assumiram e diante do teste, da prova, eles deram testemunho. Porque você está diante de um instrumento que é aquela indumentária que o Pai nos concede quando nós, antes do nascimento, nos compromissamos. E na hora do compromisso, o trabalho é intenso. Porque os espíritos responsáveis pelo processo reencarnatório já começam a fazer uma ligação eletromagnética de pensamento com os pais. É por isto que nós entendemos que o aborto não pode ser praticado, porque a partir daquele momento da concepção, na corrida em que o espermatozoide vai até o óvulo, hoje conversávamos na viagem um pouco com o Marco, e nós falamos disso. A ciência dizia que era o mais forte, porque eram tantos que naquela corrida para o óvulo chegava apenas um. Então esse é o mais forte, porque era aquele que penetrava no óvulo e a partir daí começa o processo. Mas aí eu estava dizendo, olha só, a ciência diz isso. Que fortaleza é esta? Que eu nasci num corpo cego. Será que os outros todos mais fracos são assim? Mas não, eu tenho um irmão que não é cego. Então o trabalho é intenso do plano espiritual, porque há um planejamento para que nós possamos emergir com a indumentária mais apropriada para o nosso crescimento intelecto-moral. E a espiritualidade começa nessa simbiose, onde a mãe, que vai receber aquele espírito, antes, não há um nascimento aonde a mãe não participe. E além de participar, ela tem que aceitar. Mesmo os casos mais absurdos, estupro, que quiserem imaginar. É uma lógica, porque é a mãe que vai receber no seu seio um espírito, numa simbiose eletromagnética de acolhimento, de aceitação, mesmo que depois que nasceu, ela pegue e abandone, faça alguma coisa que não deva fazer. Mas aquela mãe será reconhecida e agradecida por aquele espírito, porque nada é por acaso. Se isso acontece, o planejamento espiritual, os desígnios do Pai, já no seu planejamento contava com a prática do bem, mas se ele não for praticado, a ausência do bem também faz parte do processo reencarnatório e dos débitos que nós temos com a lei divina. Todos nós agradeceremos, já agradecemos, aos nossos irmãos e humanidades que fizeram o papel de mães. Porque são elas que nos dão a oportunidade do nascimento. E se elas não aceitarem, haverá rejeição. É por isto que toda mãe participa do processo. E antes mesmo da concepção, durante os momentos oníricos,
Os amigos espirituais conversam com a mãe, há a aceitação do filho, da mãe, para que aquela ligação simbiótica, eletromagnética, de acolhimento de uma parte, de aceitação da outra, possa fazer com que a gestação ela ocorra. Olha que coisa bela. Olha a responsabilidade que nós temos. Então, quando nascemos, nós nascemos com um propósito. E este propósito é ser acolhido no lar, pela família. E a família, ao nos receber, dará continuidade ao compromisso que assumiram também. Para nós isso não é novidade. Eu estou lembrando porque na literatura espírita nós vamos encontrar isto. Nos romances históricos de Emmanuel, nós vamos encontrar planejamentos reencarnatórios daqueles espíritos que antes do nascimento se compromissaram para realizar o papel de pai, de mãe, de irmãos, etc. Porque, na realidade, os filhos não são nossos. São de Deus. Quem tem direito de ter filhos é Deus. Nós somos irmãos, filhos de Deus. E que Ele nos propicia esta experiência paternal e maternal em função da necessidade. E nós estamos vivendo num mundo em transição, aonde nós, como espíritas cristãos, temos um papel muito importante na contribuição deste mundo melhor. Porque nós não podemos dar o que nós não temos. Mas nós já detemos conhecimento. E no momento que detemos conhecimento, nós só vamos possuir o conhecimento se praticarmos o conhecimento. É por isso que o espírita verdadeiro ou cristão, conforme Kardec nos coloca lá no livro dos médiuns, é justamente aquele que não apenas aprecia a parte teórica, mas, sobretudo, coloca-a em prática e aceita todas as consequências decorrentes desta prática. Nós ainda, infelizmente, não somos espíritas cristãos o tempo todo. Em determinado momento, a gente é um espírito imperfeito. Porque a gente conhece a teoria e, na hora da vivência, a gente erra. Oh, meu Deus, eu não era para fazer isso, eu já fiz. Eu não coloquei em prática na hora do exercício. Mas isso é muito bom, porque antes eu fazia e nem tinha esse reconhecimento. Em outros momentos, nós somos espíritas cristãos porque estamos atentos para praticarmos aquilo que nós conhecemos. E o grande esforço que nós devemos fazer, por isso, que quando Kardec pergunta o que é ser espírita, é aquele que faz esforços para domar más inclinações. Olha os termos. Eu acho que tem alguém que nunca foi a um circo, se nunca foi, pelo menos já viu como é que é um circo. E já viu também as feras no circo. E os domadores. Os domadores têm chicote à mão. Estala o chicote no ar, aquele barulho, e as feras obedecem, não é? Vão fazendo tudo aquilo que ele, mas ele está atento, ele domestica. Elas fazem aquilo que ele deseja. Nós temos um zoológico dentro de nós. Nós temos muitas feras. E nós precisamos domá-las. Igual o domador, precisa de 2 chicotes, está atento. Então, domar as más inclinações, egoísmo, vaidade, orgulho. E nós nascemos numa escola que nos coloca no laboratório próprio para exercitarmos o que é necessário em nós. Aí nascemos numa família que somos filho único. Ou nascemos numa família onde tem mais de um.
Quando somos filhos únicos é uma experiência. Quando temos mais de um, é outra experiência. Porque você tem uma relação ali entre um e outro. E que os pais atentos já começam a olhar desde criança. Porque um pai chegou, 3 filhos, e aí fez uma experiência, porque notou que um era pequenininho, mas ele já tinha algumas tendências egoístas. Comprou o que eles gostavam, um saco daquele biscoito achocolatado, que todos gostam, e pegou para aquele e deu o saco de... Ele pegou o saco, foi lá para o canto, quando eu abri, e começou a comer. E os outros irmãos, ele nem sequer. Mas o pai estava atento para educar. Porque ele é um espírita cristão e verdadeiro. E ele aprendeu no espiritismo de que a criança sem limite e o jovem sem orientação são os grandes males da humanidade. E nós temos os nossos filhos que vão, geração a geração, estarem nesse mundo novo. E nós temos um papel importante de, desde agora, dar estas bases para os nossos filhos, para que eles sejam entregues à sociedade como homens de bem. E naquele momento, chamou o filho e disse assim: por que você não? Olha, eu estou falando com o filho, é pequenininho mesmo, 2 anos, que já fala, que entende, que já anda. Porque como espíritos imortais que somos, nós não estamos falando com uma criança, nós estamos falando com um espírito imortal. Nós estamos falando com um espírito imortal que está na nossa casa como um espírita verdadeiro ou cristão, tendo o evangelho no lar. Talvez até na barriguinha ele já estava ouvindo as lições do evangelho. E o evangelho nos convoca a alterações. Porque na hora do evangelho todo mundo faz comentário. E o maior laboratório é o lar. Porque o comentário do evangelho os filhos ficam olhando. Ficam às vezes mais atentos do que o pai, do que a mãe. Para verificar se o que está sendo dito está sendo aplicado. Então, naquele momento, pegou o filho, conversou e pediu para ele distribuir os biscoitos para os outros filhos. Ele levou um susto, meio aborrecido, aí foi lá. Tinha muitos biscoitos, pegou um biscoitinho, deu para o irmão. Pegou outro biscoitinho, deu para o outro irmão. O pai não ficou satisfeito. Todos os 3 aqui. Pegou o pequeno, trouxe um prato, coloca os biscoitos todos no prato. Quem é que sabe contar? Conta os biscoitos. Quem é que sabe dividir? Divida por 3. E aí cada um ficou com uma parte. Isso dá trabalho, não dá? Porque era muito simples, deixar o biscoito, não tinha tempo, o filho ia fazer. Responsabilidade nossa, como espíritas verdadeiros ou cristãos, contribuindo para um futuro. Um outro pai foi uma festa de aniversário. E quando chegou na festa de aniversário, estava aquele bolo maravilhoso, que até o pai deu vontade de já querer saborear o bolo. E os filhos pequenos, junto com os outros, lá prastando, o pai verifica que o filho foi lá e passou o dedinho no glacê assim, ó, e experimentou. Aí o pai lembrou: a criança sem limite e o jovem sem orientação são os grandes males da humanidade. Chamou o filho, sem que eu fizesse alarde, lá no cantinho, também pequenininho. Por que você passou o dedo no bolo? Aquele bolo é do seu amigo. Você espere que daqui a pouco vai cantar o parabéns
E todo mundo você vai ganhar um pedação de bolo. Você está errado em fazer isso. Aí dá aquele surra de evangelho, né? Criancinha de 2 anos, mas ele entende. Aí ele fica meio acanhado, foi embora, passou. O pai deu limite, disse o não, né? Que é melhor dizer o não em casa do que na rua. Mas aquele pai tem uma visão de futuro. Como espírita verdadeiro, espírita cristão, ele diz: eu fiz isso com meu filho porque eu estou ensinando a ele a ter paciência, a saber o momento certo das coisas, porque amanhã ele vai namorar. E ele vai aprender que o sexo tem que ser praticado com responsabilidade. E se ele, desde agora, ele não tiver paciência, não saber o momento certo das coisas, ele pode chegar lá na frente e errar. E se ele errar, ele vai errar porque ele escolheu, não porque ele não sabia. E eu vou ficar com minha consciência tranquila, porque antes de nascer, eu prometi que eu iria ser um espírita cristão e dar o testemunho. E esses espíritos que nasceram como meus filhos, eu estou dando exemplo de pai, mas eu estou falando da família, não é? Talvez até por dizer da mãe, né? Um exemplo era a mãe que estava fazendo no dia de hoje, mas é para balançar. Eu já cumprimentei as mães, agora eu também estou falando um pouquinho dos pais, para ninguém sair com ciúme. Então, ele tem uma visão de futuro, porque amanhã o filho, ele vai entrar numa fila, vai esperar. E ele, quando chegar no atendimento, ele tem que chegar em paz. Ele não pode chegar no atendimento e brigar com a pessoa, porque talvez ela estivesse com dor de cabeça, com um problema, alguma coisa, e nós não sabemos. Olha quanta coisa a doutrina espírita nos ensina, para que nós, com esta visão de espírito imortal, possamos preparar esse mundo novo, com os testemunhos que nós devemos aplicar nas nossas vidas, na própria família. Nós desejamos transformar o mundo, mas não vamos sair aí transformando o mundo fazendo proselitismo, porque a transformação do mundo, ela começa em mim mesmo. Mas por que isso? Porque o mundo tem uma humanidade. Eu faço parte da humanidade. Se a humanidade do mundo são bilhões, e eu me renovo, dentre os bilhões já tem um renovado. Se eu me renovo, a exemplo daquele pai que, diante do comportamento do féretro, despertou a atenção do outro pai por um comportamento, nós estamos divulgando, polarizando. Nossa responsabilidade na sociedade é muito grande. Nesses dias de transição que nós já sabemos, nossa responsabilidade no lar é muito grande. Porque, certa feita, no Evangelho do Lar, foi comentado que não se deve mentir. Porque a mentira não faz parte daquele que deseja ser um espírita verdadeiro. Passa o tempo. Aí um dia, eu não estou falando nos dias de hoje, estou falando daquele telefone, os mais jovens, que eu vejo aqui alguns rostos jovens, que vocês não conhecem, que a gente discava assim, ó, que era o telefone fixo, que hoje já nem tem mais, porque todo mundo tem o seu. Tocou o telefone. E quem atendeu foi o filho. E aí falou para quem estava procurando dentro de casa. Telefone, quem é? Fulano. Diz que eu não estou. Aí o filho, não está em casa. Saiu, quer deixar algum recado? Jogou por terra tudo aquilo que tinha aprendido no Evangelho no Lar. Porque o filho não vai, naquele momento, criticar o pai, ou a mãe, ou o irmão, quem quer que naquele momento fez isso. Mas, com certeza, ele vai ver que a teoria e a prática não correspondem.
Então o lar, e um lar espírita, é um laboratório de divulgação, é um laboratório de estudo, é um laboratório de prática, aonde a educação não se faz de pai para filho, porque se faz de filho para pai, de pai para filho, de irmão para irmão, que é aquele laboratório onde a prática, o testemunho vai dando a autoridade moral, o respeito mútuo, que não precisa de hierarquia de ser velho ou de ser novo. Porque hoje nós temos muitos exemplos de filhos que são pais dos pais. Porque são espíritos mais maduros e às vezes os pais têm certos hábitos que os filhos não concordam e que, respeitosamente, orientam os pais, de vez em quando puxam a orelha dos pais, não é? E é esse aprendizado que nós vamos tendo uns com os outros. E com o testemunho do espírita verdadeiro ou cristão, nós vamos desta forma, cumprindo os nossos compromissos que nós assumimos como alto. Então, o espírita verdadeiro ou espírita cristão, ele tem um papel muito importante com a formação do mundo novo. Pelo testemunho, pela prática, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele aprende, e que começa dentro do próprio lar, onde os pais passam a ser os maiores exemplos para os filhos. Os primeiros namorados dos filhos é o papai e a mamãe. O papai é o Mike Tyson, é o homem mais forte. A mamãe é a mulher mais linda do mundo, é a primeira namorada. Aí vão crescendo, daqui a pouco o papai não é tão forte assim não é? A mamãe é bonita, mas tem gente que é mais bonita do que ela por fora, mas ela por dentro é muito bonita e eu amo muito. E não é assim, a gente vai crescendo e vai transmutando, mudando estas apresentações. Então nós, diante dos filhos, temos uma responsabilidade muito grande. Não só pela questão da educação, mas com esta visão de um novo mundo, que nós devemos colocá-los na sociedade com todo este legado, com este arcabouço, com esta base, para que eles possam, a partir de então, fazerem as suas escolhas. Por isto, que o verdadeiro espírita, o espírita cristão, diz assim para os filhos: enquanto comer do meu feijão, vai para a minha religião. Leva os filhos para a religião que ele abraça. Por quê? Porque ele não quer que depois os filhos, quando tiverem na maior idade, cheguem para os pais e digam assim: papai, mamãe, vocês me educaram muito bem, adoro vocês, mas vocês cometeram uma grande falha. Nós éramos pequenos, vocês eram espíritas, e frequentavam a casa espírita, e não dava a mesma atenção para que nós frequentássemos a casa espírita quanto para o colégio. O colégio, vocês pagavam caro, acordava a gente cedo para ir para lá, tinha que levar, buscar, quando vocês não iam, pagava transporte para fazer tudo isso, e cobrava ainda de passar de ano. Hoje, eu aprendi que a doutrina espírita é uma doutrina excelente. E hoje eu sou espírita. Mas vocês me deixaram um vácuo de 20 anos. Porque eu fiquei 20 anos que eu poderia, desde pequeno, estar na doutrina espírita. E hoje, 20 anos depois, eu já teria um legado muito maior. Mas vocês deixaram para eu escolher quando eu estivesse grande. Então, enquanto comer do meu feijão, vai para a minha religião. Se quando chegar a 20 anos, na idade maior, não quiser ser espírita, faça o que quiser. Mas nós lhe demos o melhor que nós tínhamos. O melhor colégio
E para nós, a religião que nós abraçamos. Porque a melhor religião é aquela a qual nós nos afetamos, nós aceitamos. E aí o pai não vai ouvir do filho dizer isto, apenas vai dizer, olha, eu agora sou da religião A, não sou da sua religião. Que bom, meu filho, prossiga e pratique o bem, porque o que interessa não é a religião, o que interessa é o bem que você pratica. E é assim que nós vamos construindo um mundo melhor. É assim que nós vamos participando desta transição, como espíritas verdadeiros, praticando aquilo que a doutrina nos concede. Que nós possamos, desta maneira, fazer as reflexões apropriadas que a doutrina espírita nos traz, para que haja coerência no falar e no fazer, para que nós sejamos testemunhadores daquilo que nós já aprendemos e que possamos, desta forma, na convivência, na sociedade, fazermos diferente. Porque, de uma maneira ou de outra, o comum não chama atenção. O que chama atenção é o diferente. E quando o diferente é a prática do bem, nós estamos construindo um mundo melhor, mostrando àquele que ainda não pratica o bem, que quando se pratica, ele só traz benefícios. Então, para finalizar, eu vou contar um último fato. O meu filho mais novo, que hoje já está com quase 50 anos, 40 e poucos anos, tem 10 netos, 4 filhos, né? E um dia ele chegou para mim e disse, papai, coisa interessante. Eles não têm, graças a Deus, o hábito de não crítica a quem bebe ou quem fuma, é problema de cada um. Mas eles não têm esses hábitos, porque, graças a Deus, também esses hábitos nós não tivemos no lar. E eles cresceram e saíram com os amigos, já adultos. E eles foram para uma pizzaria. Quando chegou na pizzaria, todo mundo pedia a sua pizza, na hora da bebida, aí um pediu isso, pediu aquilo outro, ele pediu suco. Aí todo mundo olhou, porque ninguém tinha pedido suco, só ele pediu suco. Mas para ele era normal, aquilo não tinha problema. Na segunda vez que saíram, quando pediram a pessoa pedir a bebida, aí teve um brincalhão, o gozador falou assim, para o Breno, suco, como se fosse assim, já colocando uma certa diferença, né? Ele também não ficou, ele permaneceu com o suco. Foi. Um determinado instante, ele falou, papai, um amigo me chamou e me agradeceu muito. Eu fiquei surpreso. Vai me agradecer porque ele falou, Breno, eu também não gosto de beber, mas eu não tinha coragem de chegar e todo mundo pedir as outras coisas e eu pedi diferente. Aí eu pedia, mas era só para eu não gostar. No dia que você pediu suco, eu fiquei estranhando e o pessoal ficou, mas você fez com tanto... Porque aí o Breno se deu conta de que aquele assunto que para ele não tinha... Ele nem despertou que alguém estava brincando, pedindo, porque é uma coisa natural, quando você faz espontânea, você não tem. Aí o amigo agradeceu a ele falou, o aprendizado que o meu filho teve e o aprendizado que o amigo teve. Por um comportamento simples, não para demonstrar aos outros que nós somos diferentes, mas porque nós somos assim, com todo respeito aos outros, mas tem muitos de nós, por não termos Jesus como guia, como roteiro, ficamos em dúvida se o que nós estamos fazendo está certo ou está errado, e aí a gente vai na onda que nos leva. Mas quando Cristo, Jesus, o Evangelho é roteiro, quando a doutrina espírita é roteiro, nós não temos dúvidas de que nós estamos fazendo o correto e prosseguimos firmes num comportamento coerente com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita. Então, que nós possamos, queridas irmãs e queridos irmãos, sermos esses espíritas verdadeiros e cristãos, preparando este mundo novo com os nossos testemunhos, com os nossos exemplos. Não precisamos sair daqui,
Precisamos apenas testemunhar. E o nosso testemunho é o contributo para este mundo novo que nos aguarda, o mundo da regeneração, que está aguardando que cada um de nós façamos as renovações íntimas necessárias. É a única maneira de a gente manter a harmonia do conjunto. Essa viagem interna para nos conhecermos e corrigirmos as imperfeições que ainda temos como um domador, domando as feras que estão nas nossas intimidades. Então, que Jesus nos fortaleça, nos ampare, dando-nos força para que nós possamos, assim, viver no mundo, conviver no mundo, mas não viver para o mundo, mas viver para cumprir o propósito existencial que nós nos compromissamos antes do nascimento. Muita paz e muito obrigado pela atenção.